Para muita gente, a fé é uma coisa, assim, muito pessoal, né? Aquela conversa que acontece em silêncio entre a pessoa e o divino. Quase que secreta, né? Exato. Dentro de casa, na igreja, no templo. Mas, e se essa fé saísse para a rua? Se ela tivesse uma voz ativa nos grandes debates sobre justiça, política, sobre o rumo da sociedade? Essa é a provocação. Hoje, a gente mergulha exatamente nisso, com base num artigo do site teológico que explora um campo chamado Teologia pública. teologia pública. A pergunta é essa: a fé tem lugar na praça pública? E se tem, que lugar é esse? Perfeito. A nossa missão aqui é desdobrar essa ideia. Entender como a fé cristã, por esse ângulo, busca não se isolar, mas dialogar com os desafios do nosso tempo. É quebrar aquela noção de que fé é só para dentro da igreja, sabe? Isso, que não tem nada a ver com o mundo real. Vamos ver o que isso significa na prática? E de onde vem essa ideia, né? E para onde ela aponta? Então vamos lá, pelo começo. O que é exatamente essa tal de teologia pública? O artigo define como o campo que conecta a fé cristã com as questões urgentes da sociedade. Política, economia, cultura. Isso. Mas a palavra que me pegou foi diálogo. Quer dizer, a proposta não é chegar impondo uma visão de mundo. Essa é a distinção crucial. Não tem nada a ver com teocracia ou misturar igreja e Estado. A ideia é que as tradições de fé são tipo reservatórios de sabedoria ética, moral, sabe? Acumulada por séculos. Uhum. Seria um desperdício para a sociedade que isso ficasse trancado. O artigo aponta que a formalização do campo ganhou força depois da Segunda Guerra Mundial. Faz todo sentido. O mundo em escombros, as grandes perguntas voltam com tudo, né? Mais um senso de ética, de justiça social. E aí, teólogos como Martin perceberam que a fé não podia mais ter um papel só privado. Tinha que ser relevante. Tinha que articular uma voz relevante para os debates públicos. Espera, o artigo fala em pós-Segunda Guerra, mas essa tensão entre fé e vida pública me parece muito, mas muito mais antiga. O texto volta mais no tempo? Sim, e esse ponto é excelente. O autor vai bem mais fundo. Ele nos leva até a Reforma Protestante, lá no século XVI. Nossa! Ele cita João Calvino em Genebra como um exemplo. Calvino não pensava só em doutrina para a igreja. Ele tentava aplicar os princípios teológicos na organização da cidade inteira. Na política, na economia. Em tudo. A visão era construir uma comunidade que refletisse os valores de justiça, de cuidado, o que ele chamava de reino de Deus. Fé tem implicações para todas as áreas da vida. Exato, mas o nome teologia pública e a formalização, isso é bem mais recente. O artigo acredita a popularização a um teólogo chamado Ronald Timan, em 1996. Ah, bem recente mesmo. E a sacada dele foi defender que as tradições religiosas têm o direito e até o dever de participar na formulação de políticas públicas, não como donas da verdade, mas como participantes de uma conversa maior. Resgatando aquele papel profético que o artigo menciona. Isso, ou de levar a reflexão para onde as decisões que afetam todo mundo são tomadas. É um chamado para sair da zona de conforto. Ok, entendi a história, a definição, mas ainda soa um pouco teórico. Como é que isso sai do papel e vai para a rua? O artigo mostra como ela se manifesta, quais são os princípios. E talvez o mais revolucionário por uma fé muito individualista é o foco no Bem comum. bem comum. A ideia central é que a fé não é só sobre a salvação da minha alma, é sobre a minha responsabilidade coletiva com a cidade, com o país. Isso já muda o jogo completamente. Tira o foco do eu e joga para o nós. A minha fé tem a ver com o meu vizinho, mesmo que ele não tenha fé nenhuma, é isso. Precisamente, é um chamado para promover justiça e dignidade para todos, com uma atenção especial, segundo o texto, para os mais vulneráveis. Entendi. E isso nos leva direto ao segundo pilar, a natureza dialógica. Não é um monólogo. É uma via de mão dupla. Exato. A teologia pública não só fala para a sociedade, ela também escuta da sociedade.
As dores, as angústias, as esperanças. Mas essa é a parte mais difícil, não? Porque num mundo tão diverso, como a fé se posiciona sem se impor, mas também sem se diluir a ponto de perder a identidade? É um equilíbrio muito delicado. É o equilíbrio mais delicado de todos. E para navegar essa tensão, o artigo apresenta uma vocação dupla que a teologia pública busca ter: a profética e a pastoral. Gosto da imagem. Profética e pastoral. Pense nelas como dois músculos que precisam trabalhar juntos. A dimensão profética é inspirada nos profetas do Antigo Testamento, tipo Amós, Isaías. Aqueles que não tinham medo de falar umas verdades. Exatamente. Era gente que ia na porta do palácio denunciar corrupção, exploração dos pobres. É a voz que confronta, que desafia o status quo. A voz incômoda. A que bota o dedo na ferida. Isso. Mas só essa voz, sozinha, pode virar, sei lá, um radicalismo que só destrói. Por isso ela precisa do outro músculo, a dimensão pastoral. O cuidado. O cuidado, o serviço, inspirada no ensino de Jesus em Mateus 25, sobre dar de comer a quem tem fome, acolher o estrangeiro. É a presença que se abaixa para cuidar do ferido, que oferece esperança. Entendi. Uma não vive sem a outra. De jeito nenhum. Ser só pastoral pode te levar a ser conivente com a injustiça, para não criar conflito. E ser só profético pode te levar a um ativismo sem compaixão. A teologia pública vive nessa tensão. Essa dualidade me faz pensar. A base para tudo isso vem de onde? É uma construção moderna ou o artigo mergulha nos textos sagrados para justificar essa postura? Mergulha fundo. A argumentação do texto é que isso não é uma invenção, mas o resgate de algo que está no cerne da tradição judaico-cristã. A coisa toda começa, segundo o autor, lá em Gênesis. No comecinho. No comecinho. Como o que se chama de mandato cultural. A ideia de que a humanidade não foi colocada no mundo só para assistir, mas para cuidar, cultivar e desenvolver a criação. Mas espera um pouco. Essa ideia de mandato cultural, de dominar a terra, historicamente já foi usada para justificar coisas terríveis, né? Exploração da natureza, colonialismo. Como se lida com essa herança? Crítica fundamental. E o artigo não foge dela. A teologia pública de hoje argumenta que houve um erro grave de interpretação. A palavra hebraica para dominar estaria mais próxima de um conceito de cuidado de um jardineiro do que de exploração. Uma governança responsável. Exatamente. Troca a dominação pela responsabilidade. A partir daí, o texto mostra como essa preocupação social é constante. Na lei de Israel, com as ordens para cuidar da viúva, do órfão, do estrangeiro. A justiça social não era um apêndice, era central. E os profetas que você mencionou se encaixam aí, imagino. São os paradigmas. O artigo cita Miqueias, que resumiu tudo em praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente. 2 das 3 exigências são sobre a vida pública. E, claro, Jesus é o ápice disso. Como o artigo conecta Jesus a essa ideia? A pregação dele sobre o reino de Deus é vista não como uma promessa de um paraíso distante, mas como um anúncio de uma nova maneira de viver em sociedade, aqui e agora, que subverte as lógicas de poder, de egoísmo. A metáfora de ser sal da terra e luz do mundo é central para isso, né? Muito. Porque o sal e a luz não existem para si mesmos, a função deles é alterar o ambiente. O sal só salga se entra em contato com a comida. Não dá para ser sal dentro do saleiro. Perfeita analogia. É a lógica do engajamento, não do isolamento. E a própria declaração de missão de Jesus, em Lucas 4, é um programa público e social. Anunciar boas novas aos pobres, libertar os oprimidos. É um projeto de restauração da dignidade humana. Integral. O artigo até cita a igreja primitiva, em Atos, que praticava a partilha de bens, desafiava as hierarquias do Império Romano. Isso estava no DNA do movimento desde o início. Tudo isso soa muito nobre, coerente. Mas vamos ser sinceros. Colocar em prática num mundo como o nosso, fragmentado, polarizado, deve ser um pesadelo. É um pesadelo. O artigo é realista sobre os desafios que essa proposta enfrenta hoje. Muito realista. O texto não pinta um quadro romântico. Ele aponta que o caminho é cheio de armadilhas. E o risco é duplo, sabe?
em direções opostas. Como assim? De um lado, o perigo do sincretismo. Para ser aceita, a fé pode diluir tanto a sua mensagem, se misturar tanto com a cultura, que acaba perdendo a identidade. Vira só mais uma voz no coro. Vira um discurso de autoajuda genérico. Exato. E do outro lado do abismo está o perigo de um proselitismo agressivo, a postura que, em vez de dialogar, tenta impor sua visão, que grita em vez de conversar. Que demoniza quem pensa diferente. Isso. E essa abordagem fecha todas as portas e geralmente provoca o efeito contrário, mais rejeição. Ok, vamos trazer isso para o Brasil de hoje, que é um campo minado de polarização. Como um líder religioso, por exemplo, pode exercer aquela dimensão profética, criticar uma injustiça, sem ser imediatamente carimbado como de esquerda ou de direita, e perder a capacidade de falar com todo mundo? Essa é a pergunta de $1 milhão. E é para responder a essa complexidade que o artigo apresenta 4 modelos diferentes de teologia pública. Não é uma fórmula mágica, mas... São estratégias. Quais são? O primeiro é um modelo profético, que já falamos. Focado no confronto, na denúncia, é um modelo de quem não tem medo de ser chamado de radical. Ok. O segundo. O modelo apologético. Apologia aqui no sentido de defender racionalmente um ponto de vista. Ele busca argumentar, mostrar de forma lógica como a fé pode contribuir em temas como bioética ou direitos humanos. Entendi. Um fala consciência, o outro fala razão. Boa síntese. O terceiro é o modelo dialógico, que mais enfatiza a conversa. Ele busca ativamente pontos em comum com outras visões de mundo para trabalhar em conjunto. É o modelo da construção de pontes. E o último? O modelo cívil ou cívico, este enxerga a religião como uma fonte importante de capital social, ou seja, ela ajuda a formar cidadãos mais éticos, fortalece laços comunitários, promove solidariedade, o que, no fim, fortalece a própria democracia. Então, no fundo, não é uma questão de escolher um modelo e casar com ele. É mais como ter um cinto de ferramentas. Exatamente. A sabedoria está em saber qual ferramenta usar em cada situação. Às vezes é preciso denunciar, outras vezes sentar e conversar. Perfeito. O artigo deixa claro que eles não são mutuamente exclusivos. Um mesmo grupo pode usar diferentes abordagens. Eles são um mapa, sabe? Para mostrar que existem muitos caminhos para responder ao mesmo chamado. O chamado de que a fé não se cale, mas contribua para uma sociedade mais justa e mais humana. Certo. Depois de toda essa análise, se a gente pudesse resumir a grande ideia, o que fica? Para mim fica claro que a teologia pública é esse esforço de reconectar a fé com a vida em comunidade. E que isso não é uma ideia nova, mas um resgate de uma tradição muito antiga. E é fundamental reforçar, como o artigo faz, que não se trata de buscar poder político. A proposta é outra. É assumir a responsabilidade de contribuir com o debate sobre o bem comum. Sobre o tipo de sociedade que a gente quer construir para todos. É a convicção de que perspectivas moldadas pela fé podem oferecer visões valiosas sobre ética, justiça, dignidade humana. E ao fazer isso, ela tenta ser, ao mesmo tempo, aquela voz que critica e aquela presença que cuida, navegando as águas turbulentas de um mundo que é diverso e perigosamente polarizado. É um convite a uma fé que não foge dos problemas. Uma fé adulta, que aceita a complexidade. Exato. E isso nos deixa com uma última reflexão. O artigo, claro, se concentra na perspectiva cristã. Mas fico pensando, e se a gente tirasse a palavra teologia da equação por um instante? Como os princípios que a gente viu aqui, o foco no bem comum, o equilíbrio entre crítica e cuidado, a disposição para o diálogo, poderiam se aplicar a outras tradições de fé, ou mesmo a sistemas éticos seculares? Essa é a grande questão. Em um mundo onde tantos buscam um propósito, uma base para a ação coletiva, como seria uma filosofia pública ou um humanismo público engajado? E o que essas outras visões de mundo poderiam aprender com esses modelos de engajamento? Fica a pergunta para pensarmos.